Olá, como é que vai? Tudo bem? Convido você a estudarmos juntos as Sagradas Escrituras. Esse foi um estudo preparado com muito carinho para você, para sua família. E eu não pretendo, com esse estudo, esgotar o assunto. Não tem como. Tanto é, por maior que ele seja, e ele vai ficar dividido em algumas partes, para que você possa acompanhá-lo, porque se eu fosse colocar ele direto, ficaria muito longo. Então nós vamos fazer uma parte, mas como eu disse, não dá para esgotar o assunto, mas o objetivo desse estudo é contribuir, ajudar, certo? E divulgar a palavra de Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma breve oração para que a nossa mente, nosso coração possa estar preparada para buscar as Sagradas Escrituras. Peço para você que, se você gostou do conteúdo, você divulgue, mande para amigos, parentes, se você considerou interessante, se você achou que é de valor, te ajudou em alguma coisa, divulgue. Outra coisa que eu quero te pedir, quando você for assistir esse vídeo, eu vou deixar o link, tudinho, que seja um momento de relaxamento seu, um momento que você não esteja comprometido com nada, para que você possa ter total concentração, tá bom? Oremos então, Pai querido, abre agora nossa mente, nosso coração. Essa pessoa que está acompanhando agora o link, que o Senhor venha abençoá-la, abençoar em todas as suas necessidades, Senhor. O Senhor a conhece, sabe o seu nome, onde mora, as necessidades que tem, os momentos que está passando, dos seus sonhos. Que o Senhor venha abençoar ricamente essa pessoa, Senhor, também seus familiares. E agora, Senhor, alarga nossa mente e coração para compreender a Tua palavra, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Bom, formas como o ser humano estabelece suas convicções e práticas. Ninguém tem uma concepção de algo à toa. O ser humano ele tem pelo menos 4 fontes que norteiam, né, que estabelecem o seu pensamento e suas ações. Por que você crê nisso? Por que você pratica isso? Pelo menos 4, certo? A primeira é a cultura. A segunda, a família. A terceira, nacionalidade. E a última, a palavra de Deus. Então, se você crê em alguma coisa, você pratica e defende alguma coisa, é porque você recebeu por parte da cultura, por parte da sua família, por parte da sua nacionalidade ou por parte da palavra de Deus. Essas concepções que você tem a respeito de determinado assunto. Ninguém nunca nasceu com consciência religiosa, cultural ou social. Tudo vem de uma herança passada por alguém ou por algo. É bem simples, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Não querendo desmerecer, pelo contrário, a categoria. Mas uma boa parte das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, tem medo de dentista, não é? Isso a gente pegou de quem? Possivelmente da família. Se tu não te comportar direito, eu vou te levar para o dentista. Ou então o pai, a mãe, alguém mais velho da família falou: eu tenho medo de dentista, eu entro em pânico. Então é uma coisa que você pegou da família, entendeu? É um exemplo. Agora, qual das 4 você acha que mais influencia a forma de pensar e agir da maioria das pessoas? Você acha que as pessoas são mais influenciadas pela cultura, são mais influenciadas pela família, pela nacionalidade ou pela Bíblia? Essa pergunta, ela não é tão fácil. Por quê? Porque às vezes nós encontramos pessoas que são influenciadas pela cultura, né? Os índios são influenciados pela cultura. Mas existem pessoas que são deveras influenciadas pela família. Quer ver um exemplo? Vamos ver a parte religiosa.
Eu nasci nessa igreja eu vou morrer. Herança familiar. Outra é a nacionalidade. Por exemplo, existem países onde o boi ele é tido como um animal, na Índia, né? Um animal sagrado. Então, isso aí já é uma coisa de nacionalidade deles, certo? E a outra é a Bíblia. Assim, eu não posso afirmar qual pesa mais, mas eu posso afirmar com categoria qual pesa menos, infelizmente, para influenciar a grande parte da maioria das pessoas. Infelizmente é a palavra de Deus, infelizmente. Agora, reflita e responda. E você? Qual mais te influencia? Dessas quatro, qual é que mais te influencia? Isso é, aquelas coisas que você pratica, que você crê, elas são baseadas em quê? Na cultura que você viveu ou vive, na família, né? Na nacionalidade ou na palavra de Deus? Essa é uma pergunta pessoal e ela é muito importante. Você precisa meditar muito a respeito dessa pergunta. Por quê? Porque às vezes, no decorrer da vida, todos nós, em um período da vida, tínhamos, vamos dizer assim, determinada coisa como certa. Não, isso é assim. Mas aí o tempo foi passando, a experiência foi chegando, a idade também, e você passa a ver as coisas com mais maturidade e ver que você estava equivocado, né? Você acha que a maioria das pessoas creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, eu acredito que a maioria das pessoas creem isso. Você também crê? Acredito que você também crê. Você acredita que a maior parte das pessoas tem uma Bíblia em casa? Eu acredito. Pode até acontecer, em raríssimas exceções, a pessoa não ter, né, uma Bíblia. Agora, hoje é bem difícil não ter, né? Porque o celular, você tem a Bíblia na mão, né? Mas diga assim, ela física, acredito que a minoria mesmo não tenha a palavra de Deus em casa. Agora, você acha que a maioria das pessoas tem facilidade em encontrar na Bíblia pelo menos os 4 evangelhos? Bom, eu confesso que há alguns anos atrás eu tinha grandes dificuldades, imensas dificuldades, de mesmo encontrar os livros tão conhecidos como Mateus, Marcos, né, Lucas, João. Mas eu penso, não sei você, eu penso que uma boa parte das pessoas, apesar de terem a Bíblia em casa, por uma razão ou por outra, elas têm uma certa dificuldade em manusear a palavra de Deus e encontrar com facilidade pelo menos os 4 evangelhos. Vamos conhecer um pouquinho da Bíblia? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas durante um período de aproximadamente 1.600 anos. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis e foi escrito por volta de 1445 a.C. Já o último livro é o Apocalipse, livro que muita gente tem medo, né? O nome Apocalipse assusta muita gente, mas ele foi escrito por volta de 90 a 96 depois de Cristo. E originalmente a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. A maior parte em hebraico e grego, um pouco de aramaico também. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela já foi alvo da ira de Satanás. Aqui nós vamos começar a manusear a Bíblia. Você pode pegar sua Bíblia aí, abrir em Apocalipse 12, verso 17, e eu gostaria muito que você fizesse isso. Que você não só acompanhasse aqui o vídeo, tem os textos aqui, mas eu queria que você visse na sua própria Bíblia, tá bom? Diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então a Bíblia fala aqui claramente que Satanás pelejou e peleja, né? E vai continuar pelejando com a descendência de Deus, certo? Então há sim uma ira de Satanás contra a palavra de Deus. E Isaías diz assim, 14, verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja a afronta do inimigo, né, para com Deus. A ira de Satanás para com Deus, para com a sua palavra, consequentemente. Ele põe no seu coração que ele subiria ao céu, acima das estrelas de Deus exaltaria o trono dele. Deixa eu falar para você aqui um pouquinho dessa ira de Satanás. Eu vou contar em guerras. O que aconteceu? Mais na frente nós vamos ver esse texto que diz que houve uma peleja, uma guerra no céu. E como fruto dessa guerra, Satanás e seus anjos foram expulsos. Interessante que não foram destruídos, né? Mas na frente a gente vai ver essas coisas também. Mas foram expulsos do céu. Ali Satanás, na época Lúcifer, ele foi derrotado, não destruído, mas se conformou. Por quê? Porque Jesus ali era o maioral do céu. Então, Satanás esperou o plano da salvação ser iniciado. Jesus vinha como um bebezinho, nascer como qualquer pessoa nasce, com a diferença que Maria foi concebida virgem pelo Espírito Santo. E aí Satanás achou, agora eu vou destruir. Lá ele era o maioral, mas agora aqui ele é uma criança, né? E ele não conseguiu fazer essa criança pecar, não conseguiu fazer esse jovem pecar, esse homem, e levou até a cruz do Calvário e o matou. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, decretando a morte e condenação final de Satanás. Então Satanás foi derrotado no céu e foi derrotado também na terra, por um Deus homem que abriu mão da divindade, certo? Isso deixava Satanás enfurecido. Bom, então ele refletiu, eu não posso vencer Jesus, não pude vencer no céu, não pude vencer na terra, então assim, se eu não posso vencer ele, tem um meio de eu poder chegar até ele, de eu poder machucar ele. Como? Se você não pode com o pai, machuca os filhos. Então o que ele fez? Lá no circo de Roma, Nero com outros colocaram os cristãos ali para serem esfolados pelos animais, né? Despedaçados, mortos para deleite, né, de Satanás e daquelas pessoas ali. Só que ele não esperava que, com isso, os historiadores dizem que o sangue desses cristãos era como fertilizante, dava mais poder de convicção para outros e o cristianismo cresceu. Então Satanás mais uma vez se viu derrotado, né? Então o que ele fez? Ele disse, não existe cristão se não existe Bíblia. Então o ataque dele agora foi contra a Bíblia. Isso está na história, não está só nas Sagradas Escrituras, né? Na Idade Média, lá no passado, na França, a Assembleia Legislativa lá decretou que Deus não existia e um montão de Bíblias, uma montanha de Bíblias foi incendiada ali, simbolizando que a palavra de Deus tinha sido extinguida. E passou-se muito tempo, né? Muito tempo, sem que a palavra de Deus pudesse ser lida. Aí o inimigo disse, não, agora eu venci, como é que vai ter Bíblia? Como é que vai ter cristão sem Bíblia? E quem tinha a Bíblia era perseguido e morto. E o interessante é que algumas pessoas
para divulgar a Bíblia e mostrar as promessas de Deus, guardavam de uma forma escondida passagens da Bíblia para poder dizer para outras, mas era muito perigoso nesse período assumir que era cristão, certo? Mas aí depois o que aconteceu? A partir de 10 de junho de 1948 surgiram as sociedades bíblicas. A Bíblia até então, que era só no original, imagina, se algumas pessoas hoje têm dificuldade em encontrar livros, compreensão, imagina numa língua que a gente nem fala, nem conhece, como o grego, o aramaico e o hebraico, né? Então o inimigo se viu agora derrotado, por quê? Porque a palavra de Deus, ela agora, não só ela estava nas mãos de todos, mas na própria língua materna. Isso foi um golpe muito grande, mas o inimigo não se deu por vencido. O que ele fez? Ele disse, bom, na realidade a melhor estratégia que ele já teve é essa agora que eu vou contar para vocês. Ele não precisa mais perseguir ninguém, matar ninguém, queimar a Bíblia. Não. O que ele faz? Ele usa a própria Bíblia para enganar as pessoas. Através de textos isolados da Bíblia, criam-se doutrinas, criam-se preconcepções e até igrejas em cima de textos isolados da Bíblia. Você já parou para pensar, e a gente vai ver isso no decorrer do estudo, que só existe uma Bíblia, né? Mas a quantidade de pessoas que pensam diferente, né? Então, hoje o inimigo usa a própria Bíblia para enganar as pessoas. Muitas pessoas pensam que o diabo não pode enfrentar uma Bíblia aberta. Isso seria verdade? Olha, eu conheço, talvez você também conheça, pessoas que com sinceridade, honestidade e confiança em Deus creem que se você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 46, o inimigo não vai encostar. Mas veja o que a Bíblia diz lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, viu Satanás discutindo as Escrituras. Olha lá, Mateus capítulo 4, versos 5 ao 7, diz assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, aqui nós temos um diabo familiarizado com as Escrituras. Se ele não pudesse resistir às Escrituras, ele não estaria familiarizado. E outra coisa que esse texto nos ensina é que o confronto que existiu lá no deserto, chamado deserto da tentação, ele foi uma batalha diferente da batalha que houve no céu. Aqui foi uma batalha dentro da Escritura. Satanás utilizando a Escritura para enganar ou tentar enganar Cristo. Mas Jesus era profundo conhecedor das Escrituras. Por quê? Porque a sua mãe, escolhida a dedo por Deus, ensinava para ele. O livro de Filipenses diz que Jesus se esvaziou de toda a divindade. Então ele teve que aprender, através da sua mãe e do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras. Então, no deserto, a luta era usando a Bíblia. Agora pense comigo. Se o inimigo usou ou tentou usar a Bíblia para enganar Cristo, ele não faz isso com os seres humanos? Faz, queridos. E infelizmente, com muito êxito. Satanás pode suscitar instrumentos humanos falando de Deus e da Bíblia para enganar. Sabe, tem coisas que às vezes a gente duvida. O ser humano, às vezes eu digo que ele é um pouco tolo. Por quê? Porque ele acha assim, não, eu não sou capaz de matar. Na nossa mente,
A gente sabe, né, pelos noticiários e tudo, que as pessoas matam. Mas a gente não acha que a pessoa vai chegar a tomar uma decisão como essa. Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade. Mas aqui a questão é, o inimigo ele pode usar instrumentos humanos falando de Deus e da Bíblia, mas com o objetivo de enganar. Vamos ver o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, biblicamente, sim, Satanás pode se disfarçar de religioso junto com seus demônios para enganar o ser humano. Nós temos outros textos aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Você já imaginou se Paulo pudesse ver o que está acontecendo hoje, como em algum sentido a religião se transformou num comércio, como muitos fazem dela um comércio? E olha o que Paulo diz após aqui no livro de Atos, capítulo 20, verso 29. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Enquanto os discípulos, os apóstolos zelavam pelos cristãos, como Jesus orientou, Paulo diz que depois da partida dele, viriam lobos vorazes disfarçados de quê? De apóstolos, disfarçados de obreiros, né? Viriam até arrancar o couro do rebanho. E não é isso que muitas das vezes nós vimos, infelizmente. A Bíblia, ela precisa ser meu porto seguro para fugir das tormentas da dúvida. O que precisa é o assim diz o Senhor e não o assim diz o homem. O homem é falho, temos prova disso, mesmo homens que ensinavam a palavra de Deus. Sabe, a dúvida é uma coisa que destrói, faz mal para a nossa saúde e nos tira a paz. Você leva seu carro para alguém arrumar, mas você não tem muita confiança. Essa dúvida destrói, não é? Existem vários tipos de dúvidas. E uma das que mais atormentam as pessoas está ligada também ao mundo religioso. O que é o certo? Qual o caminho a seguir? E tudo. Então eu vou procurar alguém que tem mais experiência do que eu para me falar. É uma boa iniciativa buscar alguém que tem mais experiência. No entanto, é bom comparar a palavra dessa pessoa com o que diz a palavra de Deus. Quer ver? Pessoas que eram para ser instrumentos de Deus, mas que não faziam o que a palavra de Deus orientava. Ezequiel 22, 26 dá um exemplo. Os seus sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Os líderes religiosos. O que eles faziam? Eles transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Acho que isso aí não tem nada a ver, é só besteira. Já ouviu essa frase? Nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Você já ouviu alguém dizendo assim: olha, eu nem vou me meter em negócio de religião porque ninguém se entende, religião já gerou muita guerra. É o nome de Deus profanado. É o desejo do inimigo, é esse. Você também já ouviu um comentário: fulano diz que é da igreja, mas faz isso, aquilo outro. O nome de Deus é profanado, né? Eu sempre digo que isso não é justificativa para a gente se afastar de Deus e do conhecimento da sua palavra.
Porque se isso fosse justificativa, nós deveríamos parar de trabalhar. Por quê? Porque existe muito dinheiro falso na rua, não tem? Agora eu te pergunto, nós deixamos de trabalhar porque tem dinheiro falso? Não. A gente trabalha e tem cuidado ao receber esse dinheiro examinar se ele é verdadeiro ou ele é falso. Outro texto, Mateus 24, 24. Jesus diz assim profeticamente, há 2000 anos atrás, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, religiosos, igrejas, pessoas que falam de Deus, fazendo o quê? Operando grandes sinais e prodígios. Com que objetivo? Para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Quem são esses próprios eleitos? São aqueles que têm honestidade, são aqueles que querem fazer a vontade de Deus, são aqueles que querem buscar a vontade de Deus. Mas Jesus diz, tenham cuidado, porque vai aparecer aí tanto falso profeta, entenda falso profeta como corrente religiosa também, como igrejas também, fazendo o quê? Sinais, prodígios, para quê? Para enganar. Mas esse texto está dizendo que milagres, prodígios é errado? Não. Esse texto não está dizendo isso. Por quê? Porque Deus faz muitos milagres na minha vida e na tua vida também. Acontece que esses milagres e prodígios são feitos independente da palavra de Deus, com o objetivo apenas de enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia é um livro fantástico, que até o mais simples leitor atento não terá dificuldade em entendê-la. Você conhece alguém, já ouviu a expressão dizer, eu não entendo nada da Bíblia? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Se eu for querer desvendar a Bíblia, entender a Bíblia como eu quero entender um livro de ciência, não vai dar certo. Um livro de história, não vai dar certo. Porque ele é um livro espiritual. Eu preciso ter duas coisas. A primeira, humildade. Uma das melhores coisas na vida que eu considero é aprender. Você já pensou se a gente nascesse já sabendo de tudo? A vida seria um tédio. Mas é tão bom aprender a dirigir, depois ter a habilitação, não é? É tão bom aprender uma outra língua e conseguir falar fluentemente uma outra língua. Então é algo maravilhoso o aprendizado. Mas para você aprender, você precisa de uma outra coisa. Você precisa de humildade. Tem pessoas que têm dificuldade com essa palavra. Tem pessoas que acham que é uma humilhação ela não conhecer tanto sobre um determinado assunto como outra pessoa conhece. Ela não quer aprender. E deixando de aprender, a pessoa está perdendo e perdendo muito, né? Então veja o que Mateus capítulo 11, verso 25 diz. Diz assim, ó. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos, e as revelastes a quem? Aos pequeninos. A própria Bíblia está dizendo que você não precisa ser um Einstein, um teólogo, um gênio, um QI super avançado. Não. A Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo que revela. Se você for um sábio e tiver humildade, você vai entender. Mas se você não for um sábio, você for, como a Bíblia está chamando, um pequenino, que nem eu, ele vai te dar sabedoria. O livro de Tiago diz isso. Quem não tem sabedoria, lá em Tiago 1, se não me falha a memória, ele diz, quem não tiver sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, que Ele vai dar. Evidente que
que existem partes com um grau maior de dificuldade. Bom, apesar de que a Bíblia era um livro para todos, existem partes que têm um pouco mais de dificuldade, como tudo na vida, não é? A tabuada de 1 mais 1, todo mundo tira de letra, mas quem sabe a de 9, algumas pessoas já têm dificuldade, não é? Agora, o que a Bíblia diz a respeito dessa situação de que existem graus de dificuldade em compreender a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim. Isso é Pedro falando a respeito de Paulo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Segundo o quê? A sabedoria que lhe foi dada. Quem deu essa sabedoria para Paulo? Deus, através do Espírito Santo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, que é a mesma coisa de cartas, entre as quais há o quê? Veja que eu coloquei aqui em negrito e itálico, para ficar bem latente, ó. Há pontos difíceis de entender. Eu pergunto para você, pontos difíceis de entender é a mesma coisa de impossível de entender? Não. Só diz que tem um grau maior de dificuldade, mas que não é impossível, até porque Deus não ia revelar algo que você não pudesse conhecer, né? Então, há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja, a Bíblia acabou de dizer que existem trechos dela que, se você deturpar e ensinar para outras pessoas da maneira deturpada, não só você se perde, como vai levar outros a se perder. Isso é algo preocupante. Eu acredito que é muito preocupante. E nós não podemos colocar a culpa em Deus. Porque a própria Bíblia diz, ela diz mais ou menos assim, ó, tem coisas que você tem que ficar mais atento. Lembra quando você estava na sala de aula, que o professor dizia, preste atenção agora no que eu vou dizer. Porque era algo que tinha um grau de complexidade um pouco maior. Mas dá para compreender. Agora, a Bíblia está dizendo que tem pessoas que pegam esses textos que têm um certo grau de dificuldade e torcem esse texto, né? Agora, torcer esses textos, dar uma elucidação, dar uma interpretação errada a esse texto, tem uma consequência. A própria perdição, segundo a Bíblia. Nem tudo o que contém na Bíblia foi escrito diretamente para nós, o que não significa dizer que não tenha utilidade e sirva de ensino para nós. Simples. Às vezes a gente imagina que a Bíblia todinha foi escrita diretamente para nós. Não. Vou mostrar para vocês aqui que ela não foi escrita diretamente, mas isso não quer dizer que não possa nos trazer proveito. Por exemplo, se eu chego para uma pessoa, um amigo, ele está com um colega, os dois estão com o peso acima e estão sentados, né, não praticam exercício físico e tudo. Eu chego, dou boa tarde para os dois, mas falo para o meu amigo, digo, rapaz, você tem que te cuidar, a circunferência do teu abdômen já está bem avançada, está passando aí de 1 metro, isso é perigoso para o coração, entendeu? Então seria muito bom que tu fizesse um check-up, seria muito bom que tu fizesse exercício físico, evitasse gordura, fritura, açúcar. Eu pergunto, esse conselho que eu estou dando só serve para o meu amigo? Ou o outro ouvindo também serve para ele? É evidente que serve para ele, mas eu falei diretamente para ele? Não falei diretamente para ele, falei para o meu amigo, né?
Ao que 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz: Ora, quanto às coisas que me escrevistes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Eu não vou entrar no mérito desse texto aqui, que não é nossa intenção. O que nos importa é que Paulo aqui, notoriamente, está respondendo a alguém. E eu não escrevi para Paulo, você também não escreveu. Então esse texto aqui, ele tá respondendo para alguém. Então é específico para alguém. Para a igreja de Corinto, entendeu? E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que é para o homem não casar. Ele está fazendo uma alusão de que, por exemplo, uma pessoa descompromissada, não casada, como ele escolheu, né? Não casar, ele pode viver para o evangelho como Paulo vivia, entendeu? É mais ou menos isso, mas ele não está dando um mandamento. Olha, é proibido casar. Se tu te casar, tu te perde. Não, nada disso, entendeu? Outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 a 6, diz assim: Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Vamos analisar esse texto? Paulo está dizendo aqui que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Cefas. Cefas é Pedro, certo? E depois ele apareceu para todos os discípulos, os 12, né? Mas ele depois apareceu ainda para mais de 500 irmãos. Agora veja o que a Bíblia está dizendo. Eu não tenho bem certeza, mas hoje eu acredito que seja 22 de janeiro de 2023. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo, dos quais vive ainda a maior parte. A Bíblia está dizendo que desses 500 que viram Jesus ressuscitado, a maior parte deles ainda está viva. Eu te pergunto, a Bíblia está falando a verdade? Eles estão vivos? A Bíblia está falando a verdade. Mas eu preciso entender essa verdade. A Bíblia está dizendo que na época que foi escrito, eles ainda estavam vivos. Entendeu? A Bíblia não está dizendo que eles estão vivos hoje, 22 de janeiro de 2023. Concluindo o texto. Mas alguns já dormem também. Aí a Bíblia conclui dizendo que desses 500 irmãos, alguns já morreram. Esse termo dormir, dormem, quer dizer já morreram. Nós ainda vamos, em um outro estudo, falar sobre esse assunto da morte. Um outro texto está em João capítulo 20, verso 30 e verso 31. Diz o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Quem que deve crer? Eu, você. Então, essa parte aqui é uma das partes que foi escritas diretamente para nós. Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, certo? A Bíblia concorda com essa diversidade religiosa e de concepção diferente sobre o mesmo assunto? Queridos, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Hoje falar sobre alguns assuntos é melindroso, entendeu? Existem assuntos que ficaram muito melindrosos. Política, religião, certo? Mas o nosso estudo aqui está acima das duas coisas. O nosso estudo aqui é para que nós conheçamos um pouco da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se posiciona com relação a essa diversidade religiosa, porque, queridos, hoje nós encontramos
Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Todas as formas de cultuar a Deus, não é verdade? Vamos dizer, quem se identifica com determinado comportamento? Pô, vamos fundar uma igreja para pessoas que se comportam com determinada forma de agir, certo? Vamos criar uma igreja do vermelho, vamos criar uma igreja do preto, vamos criar uma igreja do branco, vamos criar uma igreja do azul, você está entendendo? A Bíblia, ela concorda com isso, com essa diversidade religiosa e principalmente com a concepção diferente da Escritura, porque cada uma dessas tem uma concepção diferente. Vamos saber o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, é um texto muito forte que eu queria a sua atenção. Por que ele é um texto forte? Porque Paulo ele não só fala, mas ele apela. Olha o que ele diz. Rogo-vos, porém, irmãos, e olha em quem ele está apelando. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele, para dizer o que ele vai fazer, o que ele quer dizer, primeiro ele faz um apelo em nome de Jesus. Quando você quer muito alguma coisa, você apela, né? Para a pessoa. Você faz um apelo, coloca a pessoa na parede para depois pedir ou falar, não é? Paulo está fazendo isso aqui. Ó. Qual é o apelo dele? Que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós o quê? Dissensões ou divisões. Antes sejais unidos em um mesmo quê? Pensamento, em um mesmo parecer. Então, deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, se a Bíblia está dizendo, por exemplo, que aqui é, vamos dizer, branco, está escrito que é branco. Ah, mas aí tem um grupo que diz assim, olha, o que importa não é a cor, o que importa é adorar a Deus, isso é que importa. E outra coisa, o branco é uma cor muito morta, é uma cor, tem que ser o vermelho, porque o vermelho, ele representa o sangue de Cristo. Aí a pessoa fala com veemência e tudo, e sabe apelar, e aí o que acontece? As pessoas começam a achar que realmente tem que ser o vermelho, mas a Bíblia está escrito branco, né? E aí começa. Aí vem um outro e diz, não, realmente está escrito branco, mas vermelho é uma cor gritante, não. O verde é a cor da esperança. Então nós vamos fundar a Igreja da Esperança. Apesar de estar branco na Bíblia, mas o verde representa a esperança e nós temos esperança em Jesus. É o que Ele quer, que a gente tenha esperança, que a gente tenha fé nele. Aí já tem a Igreja do branco, que é o que está na Bíblia. Tem a Igreja do vermelho, porque representa o sangue de Cristo, mas não está escrito na Bíblia, que é vermelho. E agora também tem a Igreja do verde, que enche as pessoas de esperança. A Bíblia não concorda com isso, está muito claro. Digais todos a mesma coisa. Não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Olha que outro texto impressionante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Sabendo primeiramente isto. O quê? Veja, Pedro não chega e diz logo de cara. Ele prepara. Antes de qualquer coisa, coloca uma coisa na tua cabeça. O quê? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Bíblia está dizendo que não existe esse negócio de eu interpreto de um jeito, tu interpreta de outro, aquele outro interpreta... Não. Sabendo primeiramente isso, mete na tua cabeça uma coisa. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É isso que Pedro está dizendo. Aí ele continua dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Agora, qual é a melhor forma de entender e estudar a Bíblia? Como eu falava ainda agora há pouco, né? O aprendizado é uma coisa maravilhosa. Eu fico
maravilhado assim em aprender uma coisa nova, seja na tecnologia, seja em outras coisas, e a Bíblia, a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre. Mas vem cá, a Bíblia ensina qual é a melhor forma de entender ela e de estudá-la? Ensina, vamos saber? Olha que Paulo, novamente aqui, perdão, aqui ó, olha o que Paulo diz. Isso aqui é um segredo para a gente conhecer melhor as Escrituras. Ele diz assim em 1 Coríntios 2,11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que coisas materiais, carnais, o ser humano sabe, ele entende essas coisas, entendeu? Por exemplo, Jesus, quando estava falando com a multidão, que ele dizia: o reino dos céus é semelhante a um homem que joga uma rede. O que mais tinha lá era pescador, então eles sabiam bem que Jesus estava falando. Os homens entendem das coisas dos homens, né? Agora continua o texto: assim também as coisas de Deus, a Bíblia é coisa de Deus. Ninguém as conhece, senão quem? Senão o Espírito de Deus. Então, para que você possa entender a Bíblia, você tem que ter o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo. Como é que faz para ter o Espírito Santo? Ah, não. Tem que ser muito santo, tem que ser muito perfeito, tem que ser muito estudioso. Nada disso. O Espírito Santo está à nossa disposição todos os dias. Por exemplo, agora, você acha que eu estou sendo usado por quem? Pelo Espírito Santo. E você que parou para acompanhar, está sendo usado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, antes de você abrir a Bíblia, você tem que fazer uma oração, entregar o seu discernimento, as suas faculdades mentais nas mãos do Espírito Santo, para que ele te dê elucidação daquilo que ele inspirou esses homens a escrever, certo? O outro texto está no Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39, que diz assim, ó: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então veja, a primeira forma de conhecer melhor a Bíblia, estudar melhor ela, é sendo submisso e buscando o Espírito Santo. A segunda é muito interessante quando a Bíblia diz assim, ela não diz leiam as Escrituras, não é? Ela diz examinai as Escrituras. Eu te pergunto, por que a Bíblia não diz leiam as Escrituras, estudem as Escrituras? Ela diz examinais. É porque tem uma diferença gritante entre ler e examinar. Ou não tem? Tem. Quando você lê, você muitas das vezes passa por cima de alguma coisa, entendeu? Mas quando você examina, você vai ser minucioso. Lembra quando você faz exame de urina? Para saber se tem algum tipo de verme, periodicamente se faz isso, né? Aí você pega aquele recipiente com a urina, olha, olho nu, bota na claridade. O que você consegue ver? Você só consegue ver urina, não é verdade? No entanto, quando vai ao laboratório, eles vão fazer o quê? Examinar aquela urina. E através do exame, né, com microscópio e outros procedimentos, eles vão descobrir a presença ali de bactérias e outras coisas, né, que te geram alguns tipos de doença. Mas isso só foi possível por quê? Porque foi visto? Foi lido? Não. Porque foi examinado. Em outras palavras, é isso que Deus quer. Que a gente cave fundo as Escrituras. Que a gente pergunte para as Escrituras, por que esse A? Por que isso? Por que aquilo? Você não pode deixar nada passar em branco. Nada. Você tem que examinar tudo. Outra coisa. Eclesiastes diz em Eclesiastes 7:27 diz assim: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Mais na frente, nesse mesmo estudo, você vai entender melhor esse texto. Mas aqui a Bíblia está ensinando outra forma de conhecer ela. É conferindo uma coisa com outra coisa. Sabe por quê? Porque a Bíblia não se contradiz. Entendeu? O outro.
Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre... Perdão, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia é muito interessante, eu vou explicar um pouquinho desse texto aqui de Isaías. Às vezes você não encontra algo dentro do próprio livro que você quer a resposta. Por exemplo, a idade de Moisés, quando ele recebeu os 10 mandamentos, né? Você não vai encontrar isso no Velho Testamento. Aconteceu no Velho Testamento. Mas você vai encontrar isso, sabe aonde? Por incrível que pareça, no Novo Testamento, no livro de Atos, no discurso de Estevão, capítulo 7. É impressionante. Exatamente como a Bíblia está nos orientando. Um pouco aqui, um pouco ali. Sabe por quê? Porque o mesmo autor de Deuteronômio, o mesmo autor de Êxodo, é o mesmo de Atos, que é o Espírito Santo. Vamos só reprisar aqui as maneiras que nós temos para entender melhor a Bíblia. Ser submisso ao Espírito Santo, examinar detalhadamente as Escrituras, conferir uma coisa com outra coisa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Nós precisamos fazer ao menos 3 perguntas quando tivermos com dificuldade em entender um texto. Isso aqui é muito importante, muito importante. Que perguntas são essas? Primeiro, para quem foi escrito? Isso aqui, queridos, é muito importante. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento aproximadamente em torno de 2000 anos, né? O Velho Testamento mais tempo ainda. Outra coisa, em um outro mundo, em uma outra época, em um outro continente, né? Com cultura diferente. Então, é razoável que a gente tenha, às vezes, algum tipo de dificuldade de compreensão sobre alguns textos. Por isso você tem que perguntar para ele, para quem foi escrito? Outra, em que época foi escrito? E a outra, por que foi escrito? Ok? Bom, vamos passar agora para uma outra fase aqui. A Bíblia versus a tradição da família na forma de adorar a Deus. E existe essa situação de a Bíblia poder estar de uma forma diversa a maneira da família adorar a Deus. Vamos saber agora, né? Ó, o livro de Lucas, capítulo 12, versos 51 a 53, tem uma das declarações mais chocantes a respeito de Jesus. E algumas pessoas perdem a paz, outras não acreditam que é Jesus que está falando. Quer ver? Olha o que diz. Jesus diz assim, ó, cuidais vós que vim trazer paz à terra. Claro, não é isso que a gente pensa? Que Jesus veio trazer paz, paz à terra, paz ao nosso coração, paz à nossa vida. Mas a resposta dele, não. Como é que é? Não. Jesus disse que não, que ele não veio trazer a paz. Mas se acalme, não se precipite, vamos ler o texto todo. Não, vos digo, mas antes, dissensão. Como assim? Divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Calma aí, vamos entender esse texto. Jesus está dizendo que ele vai colocar desunião dentro da família, é isso? Que ele vai colocar intriga entre os próprios pais e filhos, sogra e nora, é isso? Não. O que Jesus está dizendo é que a palavra dele, de acordo com a decisão do livre-arbítrio que cada um precisa fazer, é essa decisão desse livre-arbítrio é que vai trazer divisão. Na verdade, Jesus veio para trazer paz, certo?
Aí o que vai acontecer? Todos vão aceitar a palavra dele? Todos vão aceitar os ensinos dele? Não, nem todos vão aceitar. E isso vai trazer confusão, isso vai trazer rebelião, isso vai trazer discórdia. Por quê? Eu não te criei desta maneira e tudo, e agora tu vem com esse pensamento. Mas é a Bíblia que está orientando, é Cristo que está orientando, nos ensinando. Então, nesse contexto, não dele, mas da mensagem que ele traz da Bíblia, através do exercício do livre-arbítrio, em alguns aceitarem e outros não aceitarem, é que vai trazer a dissensão, como diz o texto, certo? O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 2, também diz uma coisa impressionante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela dá vida, mas ao mesmo tempo ela é comparada como uma espada de dois gumes que corta, que penetra, que machuca, que fere. Só que ela faz isso para curar, ela faz isso para salvar. Quando alguém na nossa família ou nós mesmos precisamos de uma intervenção cirúrgica, o que o médico faz? Geralmente ele usa um bisturi, faz uma abertura na carne, ali naquele órgão. Quem não conhece, que não tem a formação e entende o procedimento, pode se chocar, ver o sangue ali escorrendo e tudo, e acha que é um absurdo. Mas está fazendo isso para quê? Para curar, para salvar. Assim é a palavra de Deus. Mateus capítulo 10, verso 37. É outro texto, né, que alguns interpretam mal e às vezes tem dificuldade em acreditar que é o próprio Jesus que disse. Ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Seria que Jesus está menosprezando o amor de pai ou de mãe, ou amor pelo filho ou pela filha? De forma alguma. De forma alguma. Ele está mostrando uma realidade. A realidade que só Ele dá a vida. Só Ele que pode te dar vida. Só Ele que pode te dar a eternidade. Só Ele que pode te dar a paz. Agora, se teu pai, tua mãe, teu filho prefere virar as costas para isso, ele está dizendo: então tu não é digno de mim. Depois que tudo que eu fiz por ti, do meu sangue vertido na cruz, tudo que eu sofri, toda humilhação, escárnio, dor, mesmo assim tu não me reconhece como Deus, mesmo assim tu não me reconhece como teu Salvador, então tu não é digno de mim. A mesma coisa, uma esposa pode dizer para um esposo: ela foi fiel a vida toda, fez tudo, e ele sempre maltratando, indiferente, tudo, e chega um momento que ela diz assim: não, chega, eu te dei tempo, te dei oportunidade, mas tu não é digno de mim. É mais ou menos assim, entendeu? João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja, Jesus coloca em pratos limpos o que realmente é amar a Deus. Ele diz que é guardar os mandamentos dele. Esse é realmente ama Jesus, e o Pai vai amar ele também, né? É uma expressão viva, não é uma coisa romântica, não é uma coisa teórica, mas é uma coisa prática. E o amor precisa ser prático, né? O livro de Marcos, capítulo 3, é outro texto também que algumas pessoas deturpam. Vamos lá, verso 32 a 35. Se eu estiver indo rápido demais, você dá uma pausa
encontrar aí na sua Bíblia, para você ver na sua Bíblia e ver aqui também no vídeo. Diz assim, ó: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Alguém chega, né, dizendo isso para Jesus. Jesus com certeza estava envolvido em fazer alguma obra, ou pregar, ou alimentar, ou curar, alguma coisa ele estava fazendo. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Alguns dizem assim, ou podem pensar: Jesus desprezou a mãe dele aqui. Jesus desprezou a família dele aqui. Não, pelo contrário. Ele não desprezou. O que ele fez? Ele fez foi erguer aquelas pessoas ao estimado nível da sua própria família. Lembre-se de uma coisa: o coração de Jesus não é como o nosso, que é egoísta. Nós fazemos seleção para amar. Nós fazemos seleção para querer bem. Ele não. Ele ama todos, independente. Entendeu? Bom, a Bíblia e o poder da influência da maioria. Isso aqui é um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo. Porque a influência, eu chego até a dizer que ela é maior do que o poder do inimigo. Quer ver um exemplo? Você já se deu conta, por exemplo, você está numa sala, está ali todo mundo, vamos dizer, está num consultório, aguardando sua vez. Alguém começa a bocejar. O que vai acontecer? Você é estimulado a bocejar também, você já reparou? É impressionante isso, né? A influência também, outro exemplo. Você já parou para pensar na influência de uma palavra, né? Você com certeza já teve a triste experiência em um dia de ter um dia completamente arruinado porque uma pessoa te disse uma palavra má, né? Então a influência é uma coisa impressionante. A influência da música, né? Que poder tem a música? Ela pode te acalmar, te deixar nostálgico, te deixar eufórico. Então a influência é uma coisa muito séria. Bom, Salmo 1, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, vamos colocar, como minha mãe gosta de dizer, os pingos nos is. Eu não estou aqui criticando, certo? Menosprezando ninguém. Mas pense assim, quando uma pessoa diz assim: só fala em fé, só fala em fé, vai ter show desse, aquele show desse, só fala nisso. Segunda-feira, sábado já vai ter um show, só fala disso. Ninguém chama essa pessoa de fanática, não é? Não, ninguém chama. Mas como o Cristo está dizendo, aqueles que não se detêm no caminho dos ímpios, não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes seu prazer está na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Ele só fala da palavra de Deus. Ele só fala do amor de Deus. Isso é fanático. É assim? Geralmente as pessoas dizem, não dizem, mas podem pensar. Mas Deus está mostrando aqui que Ele não está fazendo separação nem discriminação. Que Ele está dizendo que sabedoria não é andar segundo o conselho dos ímpios. Larga essa mulher, larga esse homem. Não é assim que às vezes a pessoa aconselha: vai. Não é assim? Isso pode trazer dor mais tarde, né? Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não senta na roda dos escarnecedores para estar falando mal da vida alheia, né? E falar nisso, tem pessoas que têm um prazer muito grande, né? De falar da vida alheia, né? Principalmente se a pessoa estiver numa situação ruim. Tu viu quem está desempregado?
Tu viu quem largou fulano, quem está traindo ciclano. Então aqui a Bíblia ela não está fazendo distinção, ela só está orientando qual é o melhor caminho. É não seguir a influência da maioria. A maioria gosta de escarnecer. Aquele que está mostrando que a gente precisa estar do lado da palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus. Outro texto, Atos 5, verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso, de uma maneira filosófica, é bonito, mas na prática é um desafio. Por quê? Você vai dar um exemplo. Muitos, mas vou dar só um exemplo. O tema aqui é a Bíblia, né, versus o poder da influência da maioria. O que a maioria diz hoje para os jovens? Rapaz, tu tem que ficar com... Se der para ficar toda noite com uma, duas garotas, fica. Para garota, se der para ficar com um, dois meninos por noite, fica. Tem que saber aproveitar a vida. Mas o que Deus diz? Não. Precisa se guardar para o casamento. Só que isso hoje, a garota que disser, eu ainda sou virgem, é isso, aquilo, ela vai ser motivo o quê? De escárnio, de dúvida, né? E o que a gente precisa fazer? Independente de ser jovem, adulto, a gente precisa fazer como o Pedro diz aqui, ó. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar na contramão da vida, na contramão do mundo, mas protegido e guardado por Deus. O único texto bíblico pode ser fundamento como uma doutrina? Você pode criar uma doutrina com um texto da Bíblia? A resposta é não. E por quê? Porque é simples, querido. Para que possa ser uma doutrina, doutrina é uma coisa básica, é ensinada por Deus, que Ele deseja que nós observemos, que nós pratiquemos. Então, Ele ensina isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E às vezes várias e várias vezes no mesmo Testamento, no mesmo livro. Para que não possa pairar dúvida, você precisa de vários textos que concordem com aquela mesma coisa. A partir daí sim, aquilo é uma doutrina. Mas um texto isolado da Bíblia, só viu ali, ou no Novo ou no Velho, só viu uma vez, isso não pode ser uma doutrina, né? Olha o que diz aqui, ó. O objetivo aqui não é criticar nenhuma religião, mas você já notou a quantidade de igrejas e que praticamente cada uma tem a sua própria concepção de verdade e de adoração? Já notou isso? Eu não posso citar peculiaridades para que ninguém venha se machucar, mas você conhece, você é uma pessoa adulta, inteligente, você sabe que tem igrejas que fazem assim, tem outras que fazem assado, tem outras que creem assim, tem umas que acham que não é mais, outras não, que ainda é, né? Então, olha o que diz aqui, ó. Efésios capítulo 4, verso 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Então veja, a Bíblia chama para uma unidade. Um só Senhor, uma só palavra, um só Espírito, uma só esperança, um só batismo, um só Deus. E por que essa diversidade tão grande? Não é? Não é estranho? Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 4. Esse texto é um texto muito forte mesmo. Eu queria muito a sua atenção para isso,
Porque Paulo parece muito preocupado, e uma coisa que você precisa encontrar nas escrituras é sentimento, entendeu? Às vezes a gente pega um texto, a gente tem que viver aquele texto. Por exemplo, não sei se você é do tempo que se correspondia com carta e tudo, e você mandava uma carta para a pessoa amada, ali tinha sentimento, mas uma pessoa que não estava envolvida naquilo, não tinha tanta facilidade de encontrar sentimento naquelas palavras, naquelas linhas, né? E a gente precisa encontrar isso na Bíblia, sentimento, o que estava envolvido ali. E aqui tem muito sentimento, sentimento de angústia, quase que de desespero de Paulo. Olha o que ele diz para Timóteo, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. O quê? Que pregues a palavra. Ele colocou Timóteo na parede. Que pregues a palavra, instes, insista, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Veja, Paulo está aqui muito preocupado. Timóteo, você precisa pegar a palavra, meu filho. Tendo oportunidade, não tendo, prega a palavra. Agora, por quê? Veja, eu estou examinando o texto. Olha como a própria Bíblia vai responder. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou. Você vai falar o que a Bíblia está realmente... Ah, não, isso aí não. Isso aí já passou, não existe mais, é bobagem, é besteira. Nós estamos vivendo num tempo de liberdade, entendeu? Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias cobiças. Ah, porque meu líder religioso diz que é assim. Não, porque o meu líder religioso diz que é assado. Sentem coceiras nos ouvidos, cheio de mestres, né? E a palavra de Deus em segundo plano, né? E aí, para encerrar o texto, diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer, o assim do Senhor fica em segundo plano e vem em primeiro plano as fábulas. Eu poderia dar aqui um exemplo, entre aspas, mas eu vou falar minuciosamente sobre esse exemplo. Não vai dar para ser nesse estudo aqui. Um posterior que a gente vai fazer só sobre o tema. Por exemplo, os ouvidos, né, da verdade, desviando o ouvido da verdade e voltando às fábulas. Queridos, eu respeito a concepção de todas as pessoas, respeito. Deus respeita, como é que eu não vou respeitar? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Segundo a Bíblia, esse livro que nós cremos ser a palavra de Deus, ele diz que os mortos estão no pó da terra, sem consciência, que só vão despertar na volta de Jesus para a ressurreição. Entendeu? Agora, o que é mais atrativo? O que é mais prazeroso e aceitável para o coração daquela pessoa que está sofrendo? É alguém chegar e dizer assim: olha, fulano de tal agora está no céu, com Jesus, com todos os santos, né? Acabou para ele aquele sofrimento. Fábulas, queridos. Fábula. Porque a palavra de Deus diz que o morto está no pó da terra, sem consciência de absolutamente nada. Lembra aquele texto lá que eu falei para vocês, aqueles que dormem, né? Dormindo, sem consciência. Isso aqui é um pequeno exemplo. A gente ainda vai usar, esmiuçar esse assunto aí com vários e vários textos, mas não seria o caso hoje, ok? Bom, passei o dedo aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Me perdoe. Deixa eu encontrar o texto. Só um minutinho. Me perdoe pela falha aqui. Ao vivo é assim. Dá problema de vez em quando. Vamos lá. Para o texto que nós estávamos. E eu vou
só para mais essa sessão, e aí nós vamos encerrar essa primeira parte e vamos aguardar aí a segunda parte, tá bom? Vamos lá. Tá aqui. Não pretendo te ferir, nem te deixar preocupado. Mas se tem uma coisa que a Bíblia leva a sério, muito a sério, é a questão de adoração. Muitos creem que o que importa é adorar a Deus, não importa a forma ou onde se adora. Mas a Bíblia confirma isso. Não sei se você já ouviu isso. Algumas pessoas, elas gostam de dizer, olha, não importa, Deus é um só, não importa a maneira que tu está adorando, não importa onde tu está adorando, o importante é adorar a Deus. Né? A Bíblia concorda com isso? Em primeiro lugar, que diz que adorar a Deus é uma coisa muito séria para Ele. Eu te pergunto, o que é sério para ti? Teu salário, teu carro, tua casa, tua família. Tu acha que as pessoas podem pegar assim teu salário, tua casa, tua família, teu carro e usar do jeito que bem entende e você não vai se importar? Ou vai? Claro que você vai se importar. Deus também se importa da maneira como Ele está sendo adorado. E é por isso que Ele ensina a maneira como Ele está sendo adorado. Ele deve ser adorado. Quer ver? Gênesis capítulo 4, verso 3 a 7. Tem pessoas que dizem assim, Deus aceita. Tendo sinceridade no coração, Deus aceita. Queridos, eu já estudo a Bíblia, examino há mais ou menos 25 anos, um pouquinho mais do que isso. Mas eu nunca vi isso na Bíblia, que Deus é obrigado a aceitar a minha sinceridade. Não. Sabe como é que eu comparo a sinceridade? Eu comparo a sinceridade com um termômetro. Eu sei que ainda tem criança em casa, eu já não tenho mais, mas quem tem criança em casa geralmente tem um termômetro. Para que serve esse termômetro? Ele serve só para te mostrar se a criança está com febre ou não está com febre. Agora, se mostrar que está com febre, o termômetro vai curar a criança? Não vai curar. O que vai curar é a medicação. A nossa sinceridade é mais ou menos isso. Mostra só a nossa motivação. Agora, se realmente eu tenho a motivação de adorar, não vai ser a minha sinceridade. Vai ser eu me ajustar ao que Deus vai determinar. Aí sim, vai mostrar que eu tenho sinceridade real. Entendeu? Então veja o que acontece. Exemplo aqui de que Deus não aceitou uma determinada adoração. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 7. Aconteceu que nos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Bom, quando nós falamos alguns personagens bíblicos, a gente já vai com o pé atrás, porque a gente conhece o fim da história, né? A gente sabe que não houve um procedimento errado. Só que aqui, Caim ainda não tinha matado o irmão dele. E eu quero te mostrar que Caim teve atitudes aqui melhores que muitas pessoas hoje. Por quê? Veja bem a atitude de Caim. Caim levou uma oferta para o Senhor. Isso significa o quê? Que ele separou tempo para Deus. Tem gente muito boa aí. Eu não tenho tempo para Deus. Nunca mais eu fui na igreja. Nunca mais eu peguei a Bíblia. Não tenho tempo. A minha vida é uma correria. Mas o texto bíblico está dizendo que Caim saiu de casa para adorar a Deus. E ainda diz outra coisa. Quando você vai no aniversário, você faz o quê? Você não tem constrangimento de ir sem levar um presente? Pois ele foi levando um presente, uma oferta para Deus. O texto continua dizendo, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora veja aí, botei em negrito itálico para você ficar atento. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta,
não se agradou. Olha o que o texto está dizendo, que Deus gostou tanto de Abel como da oferta dele. Agora o texto diz que ele não gostou de Caim e da oferta de Caim. Agora, por que foi que ele não gostou? Vamos terminar o texto para a gente poder entender? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Algumas pessoas dizem assim: Caim foi rejeitado porque ele levou um monte de fruta podre. Quem disse isso? Eu não vi isso escrito na Bíblia. E o fato de Caim ter se chateado foi porque ele levou o melhor que ele tinha. Ele não trabalhava com gado, com ovelhas, ele trabalhava com plantação, né? E ele levou o melhor da terra que ele tinha, né? E aí a decepção foi grande porque ele levou o melhor e Deus não quis, mesmo sendo o melhor dele, de Caim. Deus não quis. Aí, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Opa! Isso significa o que essas palavras de Deus? Que Caim sabia a maneira certa de adorar, mas ele foi fazer como muitas pessoas fazem hoje. Para mim só dá para adorar se for desse jeito. Deus está pedindo isso, mas eu posso oferecer tal coisa para ele, e ele vai ter que aceitar. E ele não aceitou. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, é você que tem que mudar, não é Deus. Não é Deus que tem que se curvar a ti, é você que tem que se curvar a ele. Não é Deus que tem que baixar as suas normas para que você se adapte a adorar ele. Não, é você que precisa se adaptar a adorar o Deus do céu. Entendeu? Agora, o que aconteceu? Infelizmente, Caim quis fazer o que hoje muitos querem, né? Oferecem a Deus aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais agradável. Quer dizer, acham que Deus tem por obrigação de aceitar tudo que o seu melhor. Mas entenda uma coisa, o seu melhor não é o que Deus quer o que ele está pedindo, entendeu? E ele sabe. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim? Porque Deus já sabia que Caim ia matar Abel. Não foi por isso. Não foi por isso. Ele aceitou porque Caim levou das primícias do seu rebanho para ele. Sabe o que foi que Abel levou? Aquilo que Deus pediu. E o que foi que Deus pediu? Um cordeiro que fosse morto em sacrifício. Sabe por quê? Porque esse cordeiro, ele já queria ensinar a fé em Cristo. Representava o Filho de Deus que um dia ia dar vida por Caim, por Abel, por Adão, por Eva, por mim e por você. Entendeu? E esse cordeiro devia ser morto. O sangue tinha que derramar. Era a fé. Um símbolo do Filho de Deus, aquele cordeiro. Mas Caim encontrou outra forma de adorar. Não precisa ser cordeiro não. O que é isso? Não. É uma coisa até feia, negócio de estar matando os animaizinhos. Não. Vou levar para ele esse cacho de uva gigante. Vou levar para ele essas frutas lindas. E ele vai aceitar, porque eu trouxe as melhores. Mas Deus não aceitou. Isso ensina muita coisa para mim. Entendeu? Que Deus não está preocupado com o meu melhor. Ele está preocupado em que a gente atenda a voz dele da maneira como ele determinou. Isso aqui é um texto maior. Está em Mateus 15, de 1 a 9, que diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, eram líderes religiosos, diziam: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Veja, esses líderes religiosos queriam apertar Jesus porque os discípulos não lavaram as mãos
violando a tradição dos anciãos. Deixa eu te dizer aqui, se você quiser saber mais dessa que tradição era essa, você vai lá no livro de Marcos, capítulo 7, do verso 7 ao 9, que vai mostrar que eles eram criteriosos em lavar as mãos 7 vezes, mas isso não era higiene. A tua mão não vai ficar purificada lavando 7 vezes. Uma vez bem lavada já é o suficiente. Aquilo era uma tradição porque os israelitas, né, eles se achavam melhores que outras nações. Era preconceito mesmo, entendeu? Aí Jesus responde para eles. Eles, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Veja, enquanto os homens exigem tradição, Deus exige o mandamento dele. Continuando, porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que me disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor o que podereis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ah, queridos, como tem hoje tanta gente invalidando a palavra de Deus, o mandamento de Deus pela tradição. Ah, quando eu entrei na igreja já era assim. Meus pais, quando vieram para a igreja, já era desse jeito. Está lá nas origens da igreja, mas não é um mandamento de Deus. É uma tradição. Aí Jesus continua: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que palavras duras. Esse povo só me ama da boca. O coração, no fundo, está longe de mim. E pior do que isso, olha o que ele ainda diz: mas em vão me adoram. O que é isso, queridos? Ali foi feita a adoração, né, a Deus, em nome de Deus. Jesus está dizendo: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que Jesus está dizendo em outras palavras? Filho, se a tua adoração é baseada em tradição humana, aquilo que foi passado de pai para filho, mas que não está escrito na Bíblia, não faz parte do meu mandamento, filho, muda de atitude, porque eu não vou aceitar. Porque não serve. Eu sei o que é melhor para ti. Não é assim que a gente faz com nossos filhos quando são pequenos? Quer pegar a caixa de fósforo, né? Quer pegar uma faca para brincar, uma gilete? Filho, não pode. Para a criança é horrível. Mas a gente sabe que a gente está fazendo a melhor escolha para ele. É mais ou menos isso. É o que Jesus está dizendo aqui no texto. Queridos, isso é uma coisa muito séria. E não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está nos abrindo os olhos, né? Olha o que João capítulo 4, 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, Deus está atrás, a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, não veja aqui discriminação, porque não existe discriminação aqui. Porque essa palavra nos fere, verdadeiros adoradores. Entendeu? Deus está dizendo: tem pessoas que estão me adorando da maneira como eu pedi, é só isso. E diz mais que Deus está procurando essas pessoas que não estão buscando uma adoração que seja conveniente, que seja, eu não sei você, mas eu conheço pessoas que elas dizem assim: eu estou indo para essa igreja porque meus pais nasceram lá, minha família toda é de lá. Ok. Outras dizem assim: eu estou me congregando porque tem uma igreja bem perto aqui de casa. Na verdade, lá da minha casa, então, se chover,
Não tem nem problema, é rapidinho, já estou aqui. E lá a gente adora assim, assim, assim. Veja, está preocupado com a comodidade. Não está preocupado se essa adoração está de acordo com o que a Bíblia está ensinando. E o texto diz que Deus está procurando pessoas como você, que tem o desejo, tem o anseio de adorar Deus como Deus espera ser adorado. E a Bíblia é clara, diz que Deus é espírito, precisa ser adorado em espírito e em verdade. No outro estudo a gente vai estudar sobre o que é a verdade. Mas esse texto aqui de Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja que coisa preocupante. Jesus está dizendo que a pessoa pode proferir o nome dele, pode frequentar uma igreja, independente de qual seja, qualquer uma. Pode estar lá e tudo, mas ele só vai ser salvo se ele fizer a vontade de Deus. E onde é que a gente conhece a vontade de Deus? Na palavra de Deus, né? Aí ele diz mais assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que texto interessante e preocupante, porque aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, que essas pessoas vão se perder. Por quê? Nunca vos conheci. Saiam de perto de mim, apartai-vos de mim. Se você não está com Deus, está com o inimigo. Se você não vai para o céu, vai para o inferno. Né? Agora, interessante que na nossa concepção, quem vai para o inferno, quem é? Quem mata, quem rouba, não é? Quem fala mal da vida alheia, não é? Quem tem um coração ruim, quem não perdoa, não é? Mas aqui a Bíblia está muito clara, falando de pessoas que são de dentro da igreja, que faziam milagres, que profetizavam, que expulsavam demônios, que de alguma maneira tinham um tipo de comunhão com Deus. Mas as palavras de Jesus são muito duras. Nunca vos conheci. Então quer dizer, a partir, mesmo com anos e anos frequentando, adorando, levando a Bíblia, por quê? Porque estavam fazendo a sua própria vontade, como Caim, adorando a Deus nas suas conveniências e não da maneira como Deus pediu. Eu vou passar mais esse para a gente encerrar, tá bom? Deus faz acepção de pessoas, isso é, Deus estima mais uns do que outros? Evidente que não. Quem tem um amor perfeito como é o de Deus, ele não discrimina. João 10,16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas. Isso aqui é uma alegoria, uma ilustração, uma parábola, vamos dizer assim. Essas ovelhas são pessoas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, isso é, não daqui, dessa igreja, dessa congregação. A mim me convém conduzi-las, é Cristo que vai chamar, entendeu? Através do Espírito Santo. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Uma forma de adorar. Então Deus tem filhos em todas as religiões. Todas. Queridos, eu estou falando todas. Não estou discriminando nenhuma. Até aquelas que você acha que é de pouca importância, que você acha que aquilo não é de Deus, pois Deus tem filhos ali. Entendeu? E qual é a promessa que ele faz? Me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essas pessoas que Deus tem, sinceras em todas as formas religiosas que existem, vão ouvir a voz dele e vão sair de lá. E haverá só um rebanho e só um pastor. Querido, eu quero agradecer esses momentos que nós passamos juntos aqui.
e dizer que o Espírito Santo trabalha no teu coração, quer fazer mudanças na tua vida. Eu não sei que momento você está passando, se é um momento bom ou ruim da tua vida, mas independente, o Espírito Santo quer que você conheça essas verdades. E se você achou interessante, envie esse link para pessoas que você estima, para que eles também possam conhecer. O estudo, entenda, não está encerrado. Eu estou fazendo um break, uma parada. Essa é a primeira parte desse estudo. E aí eu vou gravar a segunda parte e vou enviar para você também, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, muito obrigado pelos momentos que nós tivemos aqui, Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com essa pessoa que está me ouvindo, em comunhão com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, seja viva e eficaz em nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro para a segunda parte, tá bom? Um grande abraço.